Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Aqui quem fala é a Helena e hoje eu vim falar com vocês sobre como foi o 23º Encontro Regional de História da AMPU. Esse ano, o encontro em Minas Gerais aconteceu na cidade de Diamantina entre os dias 27 e 29 de julho. E eu estive lá presente, junto com mais vários colegas da universidade, num ônibus cedido pela UFJF, onde fomos participar como ouvintes, fazer minicursos e também apresentar as nossas pesquisas. Foi uma viagem maravilhosa, no aspecto acadêmico, percebemos muito de como está sendo, do que está acontecendo, sendo discutido dentro das produções historiográficas. Foi uma oportunidade de muito aprendizado e também de muitas contribuições que recebemos a partir dos feedbacks ali das nossas apresentações. E fora do evento também, a cidade de Diamantina é uma cidade muito bonita. Dias que a gente estava, a cidade estava bem animada, com barzinhos, vários barzinhos na rua, céu aberto, centro histórico também, para poder estar passeando, estar conhecendo a cidade. Então, no geral, foram dias ótimos, foi uma experiência bem bacana. Também teve a festa da AMPU no mercado municipal, que foi muito boa. E eu vou deixar algumas fotos, da viagem da cidade de Diamantina, da galera, ali no final do nosso vídeo. Eu tô gravando esse vídeo aqui hoje, sobretudo, para falar de como foi a minha apresentação do meu trabalho no evento. Eu pedi para gravarem a minha apresentação, que a ideia era só jogar ela aqui no YouTube. Só que eu tive um probleminha e cortou a primeira parte da gravação. Por isso que eu tô aqui falando com vocês. Vou tentar falar aqui um pouquinho, do que cortou, do que não pegou no vídeo. E depois, como continuação, eu jogo o vídeo da apresentação. Então, eu apresentei num simpósio temático. E a minha apresentação, ela visava apresentar algumas das nuances, da minha pesquisa. Eu tô no mestrado na UFJF, estava concluindo meu primeiro semestre quando foi o evento, e o que eu pesquiso em geral é a formação de núcleos populacionais onde veio da origem a freguesia de Airuoca em 1717. Quando eu falo a região de Airuoca, a região que veio originar a freguesia de Airuoca no século XVIII, e é também finzinho do século XVII, que eu também abordo um pouco, eu não estou falando exclusivamente de onde hoje é o município de Airuoca. A freguesia de Airuoca, ela compunha uma área muito grande, que ia das divisas ali com Baipendi, passava ali por onde se aproxima das divisas com o estado do Rio de Janeiro e São Paulo, as margens da Serra da Mantiqueira, que é onde a gente está localizado, rumo às minas de Ibitipoca, sentido a Carrancas. Então passava por onde hoje é Carvalho, Seritinga, Serranos, Bom Jardim, Alagoa, Andrelândia. Então era uma área muito extensa. Então sempre que eu estou me referindo na minha pesquisa a Airuoca, seria uma área que corresponde a essas atuais localidades dos dias de hoje. Então, para a apresentação, como o tempo é limitado e também como a minha pesquisa ainda é uma pesquisa inicial, que eu comecei a me interessar mais e querer estudar isso academicamente durante a pandemia, com o início dos vídeos aqui no canal que vocês vêm acompanhando, eu escolhi uma ótica, um viés ali cartográfico para estar apresentando na AMPU Diamantina. Então eu quis mostrar como que a região de Airuoca estava representada em mapas ali do século XVIII. Então é muito importante, isso demonstra ali uma relevância da localidade, de modo que está representado em mapas de toda a capitania de Minas Gerais. Então Airuoca, Alagoas estava lá como Lagoa de Airuoca. Também é citado Lacerda, onde hoje é o atual município de Carvalhos, em referência a Sas Maria, recebida em 1744 pelo capitão Antônio Corrêa Lacerda. Então isso mostra também ali pra gente uma relevância do próprio capitão na região. Então é muito interessante observar esses mapas como forma de destacar a importância da localidade. No caso da nossa região, citando a Airuoca, teve ali um início ligado à exploração aurífera e também era um local de passagem, de travessia ali da Serra da Mantiqueira em direção aos centros das minas, como por exemplo a região ali de Ouro Preto. Bandeirantes, os exploradores passavam ali para estar subindo. Então é uma forma de estar observando o processo de colonização da região. E além disso, esses mapas eles podem ser vistos ali como instrumentos de controle da coroa portuguesa sobre o território, como forma de organização das fronteiras que não eram fronteiras bem definidas, por conta de estar se formando ali aquelas localidades. Então, pensar os mapas como instrumento de posse de colonização também traz uma nuance, uma visão muito interessante para a gente sobre esse período que está sendo estudado. Algumas informações, assim, pegando
O vídeo, né, vai estar partindo, o vídeo que eu vou postar aqui para vocês, do momento que eu tô falando, sobre o João de Siqueira Afonso, que considera-se que ele fundou Arraial de Iruoca em 1706, e na época ele foi considerado, por muito tempo, o descobridor das minas de ouro do local. Porém, numa carta de 1693 de Bento Pereira Coutinho para Dom João Lencastre, que era governador do Brasil, já é declarado ter encontrado pintas de ouro nos ribeirões de Iruoca. Então isso mostra que já tem registros dessa região anteriores mesmo. Então, a partir desse ponto, né, que eu tô falando aqui, que vai começar o vídeo, que eu vou estar colocando em sequência aqui da minha apresentação. A minha apresentação, ela aconteceu em uma escola estadual de Diamantina, por conta do campus, né, ser distante da cidade, fomos realocados ali naquela escola. Então, o áudio também não vai estar tão bom quanto aqui, por conta da distância que estava a câmera, mas acredito que dá para vocês verem um pouco e conhecer como foi a minha apresentação. Então, ela estava ali com um aspecto informal, de conversa, e no final teve perguntas e contribuições, que foram muito interessantes. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, curte o vídeo e acompanhe aqui a continuidade. Em breve, mais vídeos aqui no canal sobre minha pesquisa aqui da região. Então, gente, é isso. Muito obrigada, beijos, continuem no vídeo, não saia ainda e até logo. O Arraial de Iruoca foi fundado em 1706 por João de Siqueira Afonso. Também foi descobridor das minas João del Rei, das minas também da região de Guarapiranga. E ele foi considerado posteriormente como descobridor, dessas palavras assim, das minas de ouro do local. Só que aí encontraram essa carta mais antiga, de 1693, onde já haviam registros anteriores à passada ali de João Siqueira Afonso. Ele era taubatiano e explorador, né, dessas grandes entradas dos sertões. Em 1717, a Iruoca foi levada à freguesia com a criação da paróquia. Então a gente pode notar que logo bem no início do século XVIII, a região foi atraindo diversos interesses, visto que além do ouro encontrado, que não foi abundância, logo acabou a mineração ali à medida que foram encontrando mais ouro no centro das minas, também possuía caráter agrícola, de abastecimento e também era local de passagem. Passagem assim, são expedições vindas de São Paulo em direção ao centro das minas. A partir de análise de alguns mapas, a gente está pegando aqui, a gente vai daqui a pouco entrar melhor no assunto, a gente pode perceber, aqui na legenda, não ficou tão nítido, mas aqui na região da picada da Iruoca, porque eu vou estar explicando os termos, como destacamento, e nessa outra legenda aqui também, como ponto, na picada da Iruoca também, como ponto de guardas de São Paulo. Então essa demarcação, ela denota uma necessidade de controle da travessia da Mantiqueira das minas para a região de São Paulo. Então isso reforça não só isso, mas de acordo com vários outros estudos que a gente vai desenvolver, que a gente já desenvolveu, esse caráter da região de Iruoca como uma região de passagem, de trânsito, de mercadorias, de pessoas ao longo do 18. De acordo com o conhecimento popular da região, o nome Iruoca provém do tupi e pode ser entendido como casa papagaio. Essa denominação já é utilizada desde o início da ocupação da região e é possível observar várias variações, né, nas grafias. Então não só nos mapas, mas também nos documentos, nas outras fontes. Eu já encontrei Jiroca, Jeroca, Jaroaca, Jeroca com G, a Iruoca com Y e a Iruoca com I, que é utilizada até os dias de hoje. Então existe essa variação. Então possivelmente por se tratar de uma palavra de origem indígena e as diversas tentativas de adaptar a grafia portuguesa. No levantamento realizado foram utilizados 7 mapas que representam a região, na qual a gente pode observar essas variações, onde os mais recentes eles vão se datar da primeira década já do 19, mas embora o recorte temporal pesquisado ele se limite mais a 700, fontes até da primeira metade dos 800 podem indicar processos de ocupação e percepção territorial ao longo do século XVIII, visto que esses mapas, principalmente mapas oficiais, produzidos geralmente por engenheiros, matemáticos, eles visavam um processo de ocupação e colonização durante o XVIII para poder estar demarcando e usando aqueles mapas como instrumento político. 4 desses mapas que foram escolhidos para análise, eles são de José Joaquim da Rocha, que era um engenheiro militar português, que serviu no Brasil na segunda metade do XVIII, e uma interessante característica desses mapas é a clareza da produção, uma boa proporção e uma boa representação do espaço, além de ser mapas bem organizados e repletos de adornos. A gente vai ver os mapas completos, mas aqui eu coloquei alguns recortes variados, que dá para a gente perceber as legendas organizadas e os adornos que compunham esses mapas produzidos pelo José Joaquim da Rocha. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui algumas representações da região de Iruoca nesses mapas. Esse primeiro mapa aqui é o mapa da Capitania de Minas Gerais, com as divisas das comarcas. Foi publicado em 1778, da autoria de José Joaquim da Rocha. Ele apresenta toda a Capitania de Minas Gerais, além das suas divisas, comarcas, o relevo, os rios, ribeirões, os caminhos e diversas localidades. São elementos bem comuns em todos os mapas que foram analisados. Nesse caso aqui a gente pode perceber nessa região estudada apenas
duas demarcações, né? Aqui a gente tem Jaruoca e Picada da Jaruoca. Agora, já nesse outro mapa aqui, que também é do José Joaquim da Rocha, mapa da Capitania de Minas Gerais, a gente pode perceber que já foram citadas mais localidades nessa mesma região. Como a gente pode notar aqui a gente já tem Jeruoca, que seria o ponto, né, a sede da freguesia. A Guapiara, que atualmente lá é chamada de Guapiara, foi onde encontraram as primeiras pintas de ouro na região. E lá, inclusive, tem uma capela de 1730, então eu acredito que o povoamento, né, nessa região partiu daí. De acordo com o que eles falam lá também, do conhecimento popular, assim, dessa relação com o Tupi, Guapiara é relacionada como caminho preciado, ouro na serra, mas dependendo do lugar, tem outras Guapiaras no Brasil, em Minas Gerais, pode variar um pouco essa significação. Aqui já é outro mapa também, só que esse é um mapa mais exclusivo da comarca do Rio das Mortes, com as mesmas denominações. Só que aqui a gente já percebe uma outra diferença na questão da grafia do topônimo, Jeruoca com J, e aqui é a Lagoa da Jeruoca e Picada da Jeruoca já com G. Outro ponto interessante para a gente estar anotando aqui, a Lagoa da Jeruoca é onde hoje é a atual cidade de Alagoas, e onde está Capitão Jacinto e Lacerda, se a gente for analisar com a legenda que não ficou muito nítida aqui, está demarcado como sítio e fazenda. Lacerda, aqui em referência ao capitão Antônio de Correia Lacerda, que recebeu uma Sesmaria em 1744 aqui nessa região. Então é interessante a gente estar reparando também que no mapa oficial, não só aqui, mas em diversas outras localidades da comarca, da região das Minas, a gente encontra o nome de sesmeiros e de capitães demarcados como nome do lugar. Aqui se trata de uma Sesmaria que estava recebendo o nome do capitão Antônio Correia Lacerda. Então é um ponto interessante que vai ser estudado também ao longo dessa parte da dissertação, essa relação de nome de sesmeiros demarcados como lugar nesses registros. A gente pode observar também aqui o Rio Grande que banha toda a região. Então, nesses estudos cartográficos, também a hidrografia é essencial, assim como o relevo, que influencia diretamente a formação das freguesias, das vilas, da cidade, e também auxilia na interpretação dos mapas e na correlação desses mapas com relatos do descobrimento do ouro. Que, como eu disse, apesar do meu recorte ser mais na primeira metade do 18, no que a gente pega esses mapas oficiais e consegue relacionar a região, o relevo, a hidrografia, com relatos do descobrimento do início do 18, é uma forma de estar compreendendo e de estar explicando esse espaço, sobretudo a partir desses discursos políticos de dominação. Aqui a gente tem mais um mapa do José Joaquim da Rocha, só que é outro mapa feito também na comarca do Rio das Mortes, de 1778, também um mapa bem adornado, só que esse aqui não tem legenda, aqui a legenda estaria aqui, porque ele se trata de uma coleção de mapas feitos de todas as comarcas da Capitania de Minas Gerais. Essas denominações também podem ser encontradas em outras produções de outros cartógrafos, como nesse outro mapa aqui, que é de Caetano Luiz Miranda, de 1804, já do início do 19, e também nesse outro aqui, que é gráfico e hidrográfico, aqui em cima da Capitania de Minas Gerais, e na planta geral da Capitania de Minas Gerais, ambos de autoria desconhecida. Então, o que a gente pode constatar é que os registros cartográficos analisados, mesmo que datados da segunda metade de 700 e da primeira metade de 800, figuram como discursos históricos provindos da busca por organização e controle territorial, algo presente de diversas formas durante o século XVIII, decorrente da descoberta, da ascensão, da descensão da exploração aurífera e também do desenvolvimento de outras atividades econômicas, também coexistentes com a mineração. Então, desse modo, contribuem juntamente com outras fontes para poder demonstrar a relevância e o papel dessas localidades no contexto das Minas. Então, eu ressalto que essas análises elas tiveram como foco retratar mapas da Capitania de Minas Gerais, da comarca do Rio das Mortes, que é onde a região está localizada. Estavam disponibilizados por arquivos online como a Biblioteca Digital Luz Brasileira, a Biblioteca Nacional Digital, o Arquivo Público Mineiro e o Arquivo Histórico do Exército, dentre outros acervos digitais. As transformações nas relações econômicas, administrativas e sociais, elas também podem ser observadas nesses mapas, produzidos ao longo das décadas, pois o aparato administrativo estava diretamente ligado ao religioso, e a gente pode observar isso também nessas produções cartográficas, de modo que nas legendas dos mapas, até voltando aqui no slide das legendas rapidamente, esse aqui, por exemplo, a gente percebe a hierarquização de cidades, vilas, paróquias, capelas. Então é uma forma de demarcar o espaço e já deixar claro ali uma hierarquia. Então, concluindo aqui, gente, por fim, a gente vê a cartografia histórica como discurso político. Os mapas aqui apresentados são mapas oficiais, ou seja, que foram produzidos por oficiais portugueses, seguindo métodos, seguindo padrões e que demonstram perspectivas desses órgãos de poder sobre o espaço.
como forma de dominação, exploração de terra e posse de terra, se diferenciando dos mapas sertanistas, que aí já foram os mapas mais antigos da primeira metade do 18, utilizados para estar facilitando a localização dentro dos sertões, que é algo que eu pretendo vir a desenvolver. Então, esses mapas eles representam também disputas ocorridas nos campos materiais e simbólicos, nos campos sociais, e também as próprias relações entre o espaço em si e o espaço representado a partir de escolhas e também de exclusões. Então, gente, é isso. Depois a gente fala mais um pouco na hora.